E aí, galerinha do canal PhysioTop, sejam todos muito bem-vindos. Muito prazer, se você não me conhecia, eu sou o professor Beto Kashimoto. Eu estou aqui todos os domingos para gravar uma videoaula para você a respeito de algum tema relacionado à fisioterapia dentro da ortopedia e traumatologia. E hoje, especificamente, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a laser terapia. Esse que é um dos equipamentos que a gente tem mais evidências científicas, um baita de um equipamento, mas que, por falta, de repente, de conhecimento ou falta de estudos, né, falta de embasamento, às vezes a gente acaba usando ele de uma forma inapropriada e não obtendo todos os benefícios que esse equipamento ele pode nos dar. Então, se você tem alguma dificuldade em relação à dosimetria desse equipamento, principalmente na questão de joules ou joules por centímetro quadrado, que muita gente trata como sendo a mesma unidade, e isso é completamente diferente, isso dá resultados muito diferentes na quantidade de energia que você entrega para o tecido do seu paciente. Se você tem essas dúvidas, então acompanha a nossa aula que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Então é só aproveitar, curtir e compartilhar. Valeu! Pessoal, então vamos iniciar nossa aula hoje de laser terapia. Esse que é um dos equipamentos, um dos recursos, né, muito utilizado aí pelos fisioterapeutas. Começando pela definição, a palavra laser então é um acrônimo, é uma palavra oriunda do inglês que significa Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. Então, essa junção de cada uma dessas primeiras letras forma o que a gente conhece como laser. Esse tipo de emissão estimulada, né, por uma luz amplificada, ela já foi iniciada lá na década de 20, né, pelo próprio Einstein, ele que começou a fazer os primeiros estudos sobre esse tipo de emissão. Em relação às características do laser, né, o que difere então esse equipamento, essa luz, de uma luz comum, como a gente tem na nossa casa, né, uma luz branca. Então a principal característica do laser é a monocromaticidade, ou seja, não ocorre variação de cor dentro do espectro. Nós temos vários comprimentos de onda, né, mensurados aí pela unidade nanômetros ou nanômetros, e cada um desses comprimentos de onda ele determina uma cor específica do laser. Nós temos também o que a gente chama de coerência dentro do laser, ou seja, um mesmo comprimento de onda, uma mesma fase, ou seja, os picos e depressões, e uma mesma direção. Então, essa é uma segunda característica que faz a luz ser considerada laser. E a terceira é a colimação, ou seja, consiste no fato de os raios permanecerem paralelos e unidos durante todo o seu trajeto. Então, essas canetas laser, né, essas ponteiras laser que nós utilizamos para apresentações, por exemplo, a gente sabe que ele é um feixe único, ele é um espectro único e ele não abre como se fosse uma lanterna que nós temos em casa. Então, uma das características é porque essa luz é totalmente paralela, ou seja, nós chamamos de colimada. Em relação à profundidade de penetração, nós temos duas características distintas do laser que nós já conhecemos, que a primeira delas é uma luz visível e no espectro vermelho, que é o que nós utilizamos muito dentro da fisioterapia, para aplicação então de alvos superficiais. Geralmente o foco é pele, então qualquer tipo de cicatrização que nós queremos a nível de pele, nós acabamos utilizando o espectro de luz vermelha. Esse espectro de luz vermelha geralmente ele fica na faixa entre 600 a 750 nanômetros. A partir de 750 nanômetros, geralmente a luz se torna infravermelha e aí a aplicação é em alvos profundos, quando nós queremos atingir um ligamento, um músculo, um tendão, uma cápsula articular e assim por diante. Em relação à quantidade, né, de profundidade de penetração que nós temos, segundo Andreas e colaboradores em 2000, a luz vermelha ela atinge aproximadamente 0,5 centímetros e a luz infravermelha até aproximadamente 1 centímetro. Lembrando que no infravermelho, onde nós utilizamos o modo pontual, onde nós tocamos na pele do paciente, quanto mais profundo nós conseguimos realizar esse toque, claro, né, dentro do padrão de dor permitido pelo paciente, mais essa aproximação de 1 centímetro de profundidade vai chegar dos tecidos-alvo.
Em relação às evidências científicas, nós temos várias dentro da fototerapia, eu diria que é um dos recursos que nós temos mais evidências. Então, desde o aumento de síntese de ATP, aumento na síntese de RNA e DNA, proliferação celular e síntese de proteínas, estimula a angiogênese, né, ou seja, a formação de novos vasos, produção de fibroblastos e síntese de colágenos, né, isso é uma das coisas que a gente busca muito dentro dos efeitos pró-inflamatórios, e melhora também da condução nervosa. Em relação à dosimetria, é aqui que eu queria chegar com vocês hoje, porque tem alguns parâmetros que são muito importantes que vão determinar de forma fundamental a eficiência terapêutica. A primeira delas é a potência do equipamento. Então, quando você for comprar, uma das coisas importantes que você precisa ver nesse equipamento é qual é a potência desse equipamento. Por quê? Porque isso é uma qualidade fundamental para nós otimizarmos o nosso tempo. Quanto maior é a potência do equipamento, menor é o tempo necessário para ele conseguir entregar a dose recomendada que você está buscando. Portanto, quanto maior for a potência desse equipamento, melhor será a eficiência dentro da terapia. Essa potência ela pode ser mensurada em watts ou miliwatts, e o equipamento de mais qualidade hoje, eles utilizam da emissão contínua. Os equipamentos mais antigos, eles utilizam ainda da emissão pulsada ou contínua. Então, a gente sabe que os efeitos do laser hoje, basicamente da forma contínua, a gente consegue atingir uma qualidade mais eficiente. E uma das medidas que nós conseguimos realizar, caso você queira, é uma mensuração da potência média do seu equipamento. Geralmente isso já está descrito no próprio manual do equipamento, mas caso ele não venha, você pode fazer essa conta. Você pode pegar a potência de pico, que é dada em watts ou miliwatts, multiplicar pela duração do pulso, que pode ser em microsegundos, em milissegundos ou em nanosegundos, e multiplicar também pela frequência do equipamento. E assim você vai chegar na potência média. Mas eu acredito que a maior parte dos equipamentos já traga isso dentro do seu manual. Outra unidade de energia dentro da dosimetria muito importante é chamada de densidade de energia, ou também chamado de fluência. Isso é mensurado em joules por centímetro quadrado e corresponde à quantidade de energia depositado em uma determinada área. Então, o cálculo dessa densidade de energia, caso você queira fazer, é energia sobre a área, na qual energia nós sabemos que é potência versus tempo. Então, no final, esse cálculo seria a potência versus tempo dividido pela área. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de como que você pode mensurar a fluência do seu equipamento, caso você queira. Imagine o seguinte, um laser com 40 miliwatts de potência que seja aplicado por 10 segundos, na qual a área do feixe, segundo o manual, apresenta-se com 2 centímetros quadrados. Então, se você for fazer essa conta, né, colocar dentro dessa fórmula, no final ela vai dar 0,2 joules por centímetro quadrado. Um outro equipamento com as mesmas características de potência pelo mesmo tempo, porém com uma área de feixe menor, 0,1 centímetros quadrados, por exemplo, ele entrega 4 joules por centímetro quadrado. Portanto, nós conseguimos verificar que um equipamento com uma área de feixe menor, ela consegue entregar uma quantidade maior de joules por centímetro quadrado. Então são características que os nossos equipamentos eles possuem para vocês entenderem de onde vem essa unidade. Porém, o mais importante, né, a dosimetria mais importante que nós temos no nosso equipamento de laser é a unidade de joules. Por quê? Porque é o que realmente produz os efeitos do laser no corpo humano e é a energia pela qual nós buscamos saber a quantidade para entregar dentro dos nossos tecidos biológicos. E essa energia ela é mensurada pela essa fórmula que eu já comentei, é potência versus tempo. Então, sendo que a energia é em joules, a potência é em watts e o tempo de aplicação em segundos. Porém, a grande confusão que existe hoje é o seguinte, a energia que nós queremos saber para penetrar no nosso corpo, ela é dada em joules. Porém, muitos equipamentos que nós temos no mercado, ele é dado em densidade de energia, ou seja, joules por centímetro quadrado. Alguns equipamentos eles permitem que você troque apenas a unidade de joules ou joules por centímetro quadrado, mas temos alguns equipamentos que só trazem a unidade de joules por centímetro quadrado, por exemplo. E aí muita gente acaba tratando isso como a mesma coisa, sendo que será mesmo que elas são iguais? Densidade de energia e a energia?
Então, quando você se deparar num equipamento que só é possível ajustar a dose em joules por centímetro quadrado, porém, você quer saber quanto que isso daria, ou quanto isso entregaria realmente em joules, que é a energia importante a saber, você vai precisar fazer apenas um pequeno cálculo, uma conversão, e você vai montar uma nova tabela e você vai fixar essa nova tabela do lado do seu equipamento de laser para você poder utilizar. Então nós temos que a energia é dada em joules e a fórmula da energia é a potência versus tempo, como a gente já havia comentado. E se a gente só fizer uma inversão, né, dessa fórmula para que nós consigamos obter o tempo, ficaria tempo é igual a energia dividido pela potência, sendo que o tempo a gente vai calcular em segundos, a energia em joules e a potência em watts. Então, caso você tenha um equipamento que não apresente a energia em joules e ela apresente a densidade de energia, ou seja, em joules por centímetro quadrado, você vai precisar fazer uma nova tabela baseada nos valores que você vai encontrar a partir dessa fórmula para que você consiga então utilizar com a melhor eficiência terapêutica. Afinal de contas, o mais importante para a gente poder fazer a aplicação do laser no nosso paciente é saber quantos joules aquele tecido precisa receber e não joules por centímetro quadrado, como a gente já viu que são diferentes. E como que você vai chegar nessa nova tabela? É simples, eu vou mostrar um exemplo do que eu fiz com um dos lasers que nós temos na clínica. Ele é um laser 904 nanômetros, ou seja, da categoria infravermelha. Vi no manual dele que a potência média é de 40 miliwatts. Então, se eu transformar esse 40 miliwatts em watts, que é a unidade que está dentro da fórmula, eu vou andar 3 casas para a esquerda, portanto, eu tenho 0,04 watts. O que eu fiz? Eu queria saber quanto tempo esse meu equipamento precisava para gerar 1 joule de energia. Então, eu coloquei na fórmula. Eu coloquei o tempo é igual a 1, ou seja, 1 joules que eu queria saber, dividido pela potência do equipamento, que no caso era 0,04 watts, como eu acabei de explicar. E o que eu descobri? Que levava 25 segundos, então, para eu conseguir 1 joule de energia segundo essa fórmula. E aí eu fui lá no meu equipamento e eu comecei a ver quantos joules por centímetro quadrado eu precisava colocar no equipamento para ele dar um total de tempo de 25 segundos. E quanto que eu encontrei? 8. Ou seja, eu fiz uma nova tabela na qual, quando eu coloco 8 joules por centímetro quadrado no meu equipamento, isso leva 25 segundos e eu sei que isso me entrega no final 1 joules de energia. Ou seja, olha como eu estaria errando se eu estivesse considerando a mesma coisa, 1 joule ou 1 joule por centímetro quadrado. Se eu colocasse 1 joule por centímetro quadrado no meu equipamento, eu provavelmente estaria entregando 0,000 alguma coisa de energia, ou seja, praticamente um placebo no meu paciente, já que eu preciso de 8 joules por centímetro quadrado para conseguir entregar 1 joule. Portanto, recomendo fortemente que você verifique o seu equipamento, verifique se você está fazendo isso de forma apropriada. Afinal de contas, o que nós precisamos entregar para o nosso tecido é em joules. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma tabela de recomendação de energia final segundo a WALT, que é a Associação Mundial de Laser Terapia, e nesse caso eu vou dar um exemplo para vocês sobre os casos de tendinopatias. Então, dentro da tabela da WALT, aqui obviamente já está traduzido, né? Vou dar um exemplo. No bíceps braquial, por exemplo, caso você tenha uma tendinopatia de bíceps braquial. Segundo a WALT, numa fase aguda de lesão, você precisa entregar 6 joules de energia no tecido, ou numa fase crônica, 4 joules de energia naquele tecido, levando em consideração um laser aí infravermelho, né, entre 780 a 860 nanômetros. Se eu estiver usando um equipamento de laser que entrega em joules por centímetro quadrado, eu não vou saber qual é a recomendação de dose utilizar, porque a WALT ela só me entrega essa recomendação em joules. Essa é a importância de eu fazer essa conversão dessa tabela, ok? O que é esse site da WALT? Você pode acessar lá nesse endereço que está aí na tela de vocês. Se você for lá na aba de documentos, você vai encontrar todas essas recomendações que eu comentei aqui. E para finalizar nossa aula, eu queria concluir que quanto maior a potência do seu equipamento,
menor será o tempo necessário de aplicação. Portanto, se você for adquirir algum equipamento, compre um que tenha bastante potência para que você tenha uma eficiência terapêutica melhor. E lembrar que energia, que é joule, é diferente de densidade de energia, que é joules por centímetro quadrado. Então, caso você precise, vai ter que fazer uma conversão. Pessoal, chegamos assim ao final de mais uma videoaula. Espero de verdade que você tenha gostado, que você tenha aproveitado, que você tenha anotado, que você possa assistir quantas vezes precisar para entender, porque eu tenho alguns números, uma matemática ali no meio, mas que eu garanto para você que uma vez que você fizer, isso vai se tornar muito fácil e você vai conseguir ter o máximo aproveitamento do seu equipamento. Se você achou essas informações relevantes, compartilhe com todas as pessoas que você conhece que tem um equipamento de laser, que estão pensando em comprar, que você pode de repente se beneficiar. Coloque aí nos comentários também se você tem alguma dúvida em relação ao equipamento, em relação ao que eu acabei de explicar em relação à dosimetria, a essas contas muito loucas aí, ou qualquer outra informação referente ao laser que eu puder te ajudar, será um prazer, tá bom? Então, se inscreva no canal, assista os demais vídeos que nós temos aqui que poderão te ajudar e nos vemos, como sempre, na próxima aula. Valeu!